conhece, professor Rafael Bezerra, coisa boa poder estar aqui com vocês mais uma vez, beleza? Para a gente poder dar continuidade aí aos nossos encontros, né? Na tentativa de ajudar um pouco você aí nos seus estudos em casa, nesse momento em que a gente precisa continuar se cuidando, beleza? Então, lembra que a gente está sempre às ordens por aqui, tá bom? Galerinha, no nosso último encontro, a gente trabalhou alguns temas voltados ao Enem lá de 2016, respondendo alguns itens, e em outras ocasiões eu já havia trabalhado especificamente a habilidade 30, que ela trata exatamente a respeito do que a gente de modo geral fala em relação a programas de saúde. Hoje a gente vai novamente tratar a respeito desse tema, beleza? Então hoje a gente vai tratar mais uma vez a competência 8, a habilidade 30 lá dentro dos conteúdos programáticos ou da matriz de referência do Enem, tá bom? Então fica de olho. Gente, sempre lembrem de que é importante estar lá ligado no nosso Instagram, também está conectado e inscrito aqui no nosso canal, para que vocês possam receber as notificações e as informações que a gente está sempre lançando aí, algumas novas informações e tal. Então lembra que isso para a gente é bastante importante. Galerinha, como combinado, estamos aqui, exatamente a ideia de programas de saúde. Neste caso, hoje a gente trabalha a doença conhecida como teníase. Então lembrem-se que temos teníase, uma doença causada por um platelminto, um vermezinho achatado, beleza? E aí a gente tem, né? Eu já coloquei ali, causado pelo organismo, né? Conhecido como tênia. Normalmente o nome da doença é solitária, né? O nome mais popular. Lembra que existem dois tipos de hospedeiros mediante o tipo de agente etiológico, então isso é bem importante também. Lembra que o porco é o hospedeiro intermediário, nesse caso da Tenisolium, e os bovinos são hospedeiros intermediários, nesse caso da Taenia saginata. O que é que esse parasita, de modo geral, causa? Anemia, fraqueza, fome e obstruções intestinais também podem se fazer presentes, tá? É também comum, né, os quadros de diarreia e também os quadros de apendicite. A gente tem que lembrar que pequenos trechos desse animal terminam sendo liberados junto com as fezes do doente. Isso aumenta a possibilidade, inclusive, do quadro clínico de apendicite. Aqui uma descrição em relação à classificação, inclusive também para a gente poder diferenciar um representante de outro, porque eu acabei de citar que existe a Taenia solia e existe a Taenia saginata. Rafael, é possível de a gente diferenciar essas espécies? É possível sim, tá bom? Então vamos lá. Classe Cestoda é uma classificação dos platelmintos. Então são parasitas intestinais, não tem boca, isso é muito importante. Eles se nutrem basicamente por obtenção das partículas que vão percorrer o corpo do animal. Tá? Então ele não captura com a cavidade bucal porque não tem boca, na verdade, tá? Então lembra que essa é uma característica bem particular. Inclusive é importante entender que esse é um motivo, evolutivamente falando, porque esses animais são tão longos. Então, ao passo em que ele é muito longo, ele tem maiores chances, vamos colocar assim, de conseguir obter as partículas alimentares, beleza? Outro detalhe também que é importante é que realmente esses caras podem crescer muito. O que temos que pensar é que para poder crescer tanto, claro, esse parasita tem que estar instalado há muito tempo no trato digestório do ser humano, tá? Então lembra disso. O que é que a gente tem que perceber? Existem registros, por exemplo, da Taenia saginata, a gente ter atingido até 12 metros de comprimento. E se certificou que para poder atingir aproximadamente 12 metros de comprimento, esse parasita teve que estar há mais de 20 anos no trato digestório do ser humano, ao qual continha, no caso, esse parasita tão grande, tá? Então, é um crescimento que requer um pouco de tempo, beleza? É um crescimento que requer um pouco de tempo. Por quê? Esses animais eles são formados por trechos, gente. Cada um dos pequenos trechos são chamados de proglótides, beleza? Então, isso aqui são as proglótides, os pequenos trechos, nesse caso, que fazem parte das tênias. Um conjunto de proglótides, a gente dá o nome de estróbilo. O estróbilo é como se fosse o corpo propriamente dito do animal. Então, na verdade, ele vai ter o corpo dividido, né? Cada segmento é uma proglótide. O corpo propriamente dito, que seria o conjunto dessas proglótides, dá-se o nome de estróbilo. Existe um pescoço, né, que a gente vai estar localizado aqui próximo, claro, da região da cabeça, que a região da cabeça normalmente a gente usa mais um termo técnico,
chamado de escólex. Além da ideia do tamanho, porque a tênia sólio normalmente ela é um pouco menor do que a tênia saginata, mas vem que não é um parâmetro muito legal, né? Porque se eu pegar uma tênia saginata jovem, ela pode ter, sei lá, 4 metros de comprimento, que é um tamanho que a tênia sólio também pode atingir. Então, o comprimento não pode ser um viés de classificação desses grupos. Mas sim, nesse caso especificamente, o tipo de escólex, tá? Então, se liga nisso, ó. As tênias, gente, elas apresentam no seu escólex essa região aqui que é denominada de rostro, beleza? Esse aqui é o rostro dela. E aí a gente tem que ficar atento porque a partir do rostro, o rosto é como se fosse um conjunto de ganchos que aumenta a capacidade de fixação, inclusive na parede intestinal. E além desse rosto, que é típico da tênia solium, e lembrem-se que a tênia solium é aquela que usa os suínos como hospedeiros intermediários, ambas apresentam também ventosas. Então vamos lá, o rosto é da tênia solium, mais ventosas está presente no caso tanto da tênia solium quanto na tênia saginata. Beleza? Uma outra característica que é bem particular das tênias é o fato de elas serem hermafroditas, e aqui a gente tem que ficar ligado. A gente diz que esses animais são hermafroditas absolutos, porque eles produzem gametas, tanto masculino quanto feminino, e além disso também ainda conseguem realizar o processo de autofecundação, ok? Então lembra, além de produzirem gametas masculino e feminino, esses animais ainda realizam também o processo de autofecundação. Então este é um ponto aí importante de ser tratado em relação a teníase, tranquilo? Tá aqui, gente. Aqui eu já coloquei, ó, são monóicos, são digenéticos. Aqui a gente vai observar que a gente já comentou exatamente em relação a essa perspectiva, né? A tênia solium tem como hospedeiro intermediário os suínos e hospedeiro definitivo o ser humano. A tênia saginata tem como hospedeiro intermediário os bovinos e definitivo o ser humano. Nas proglótides maduras estarão presentes, no caso, os órgãos sexuais, e é ali onde vai acontecer o processo de fecundação. E essas proglótides grávidas, elas são liberadas junto com as fezes do ser humano doente, beleza? Dá uma olhadinha aqui nesse esquema, gente, agora referente, neste caso, ao ciclo da tênia solium, ok? Então vamos lá. Como é um ciclo, hipoteticamente a gente pode começar de qualquer ponto. Vamos começar a partir do ser humano doente, beleza? Então, o ser humano doente, ele apresenta no seu intestino, tá aqui, ó, o parasita, lá nas suas proglótides vai acontecer o processo de fecundação e, como a gente colocou há pouco, junto das fezes do indivíduo doente vão ser liberadas as proglótides contendo um monte de ovos. Esses ovos são liberados junto com as fezes e por algum motivo, então tem que lembrar que aí o cara defeca a céu aberto, existe uma possibilidade de chuva que carrega esses ovos, por exemplo, para o local de bebedouro de suínos, a lavagem de suínos, a alimentação dos suínos. Então o suíno vai terminar se alimentando e junto ali do alimento ou da água vão estar contidos, no caso, ovos da tênia. Lembrando que eu estou falando de suíno porque a gente está tratando do ciclo da tênia solium. Foi no ciclo da tênia saginata. Até agora não há nenhuma modificação, a não ser que no caso no ciclo da tênia saginata a gente trata de bovinos e não de suínos, tá bom? E aí, ó, lembra, na hora que esses animais, o hospedeiro intermediário, realizar a ingestão do ovo, no corpo do animal vai ter o desenvolvimento dessa estrutura aqui, gente, que é exatamente uma larva, ok? Então, isso aqui é uma larva, ó, conhecida como oncosfera, também conhecida como hexacanto, beleza? E o detalhe é o seguinte, gente, essa estrutura, essa larvinha aqui, ó, ela vai terminar desenvolvendo num cisticerco. O cisticerco é um carocinho, em alguns locais ele é conhecido inclusive como canjiquinha, ok? E aí o que a gente vai observar, ó, que quando a gente observa, né, ou quando há o desenvolvimento desse cisticerco, esse cisticerco vai estar presente, no caso, na musculatura do hospedeiro intermediário. Volto a dizer, como a gente está tratando da tênia solium, o hospedeiro intermediário, nesse caso, é exatamente o suíno. Quando o ser humano faz ingestão da carne do suíno, mal cozida, mal passada, mal assada, e se na carne estiver contido o cisticerco, esse cisticerco termina exatamente gerando
o verme adulto, ok? O cisticerco termina gerando o verme adulto. Desta forma, o indivíduo desenvolve a doença conhecida como teníase. Rafael, em relação à tênia saginata, lembra? Aqui, ao invés de tratarmos do suíno, a gente vai estar tratando do bovino. E outra diferença é que a larva, gente, da tênia saginata não apresenta esses espinhos. No mais, é muito semelhante ao ciclo propriamente dito, neste caso da tênia saginata. Beleza? Galerinha, medidas de prevenção. Eu sempre digo o seguinte, velho. Se você entendeu como que foi a forma de transmissão da teníase, então você vai entender, claro, como que é ou quais são as medidas preventivas ou profiláticas. A questão está aqui, ó. Evitar consumo de carne suína e bovina crua ou mal cozida, implantação de saneamento básico e tratamento dos doentes. Rafael, como assim tratamento dos doentes? Gente, se os indivíduos são tratados, claro que diminui a possibilidade de dispersão de ovos no meio ambiente, tá bom? Então, menos suínos serão contaminados se menos seres humanos estiverem doentes com a teníase, tá? Eu vou deixar um alerta importante, muito cuidado, porque a gente tratou em relação à teníase. Lembrem-se que especificamente a tênia sólium é capaz também de gerar uma outra enfermidade, conhecida como cisticercose ou neurocisticercose. Só que aí a gente vai tratar a respeito desse quadro clínico no nosso próximo encontro. Combinado assim? Então, no nosso próximo encontro, a gente trata exatamente a respeito da cisticercose. Então, galerinha, até lá. Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.